dia. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, por nos permitir essa linda manhã, né? De estarmos aqui com saúde. Vamos fazer a prece para a gente dar início. Hoje nós estamos tendo o prazer de receber em nossa casa Rodrigo Daniel, de Macatuba, para fazer a preleção para a gente. Por favor, Rodrigo, seja bem-vindo mais uma vez à nossa casa. Bom dia, todos bem? Graças a Deus, né? Como disse o amigo, um domingo lindo, maravilhoso, que Deus, nosso Pai e Jesus nos concede, né? A página em branco da vida, para que a gente escreva a nossa história. E não podemos começar o dia que não se agradecendo a Ele, a Deus, a Jesus, pela oportunidade de aqui reunidos mais uma vez, podermos ter contato com o Seu Evangelho, ter contato com o Seu ensino esse que vai nos ajudar, vai nos libertar das amarras da matéria. E a casa, que pelo convite aos amigos que já me considero de casa, é uma alegria estar aqui com vocês novamente. Eu trouxe para a gente conversar hoje uma passagem do Evangelho de Jesus que nós encontramos ele em Lucas, capítulo 7, que é Jesus na casa de Simão, o fariseu. Então eu vou contar essa história para os amigos, fazer uma parte da narrativa, para que a gente entenda a profundidade do ensino de Jesus. A história se passa num dos dias que Jesus está caminhando, fazendo a sua pregação, e ele chega no vilarejo e o Simão, o fariseu, o convida para tomar a refeição. Só que para que a gente consiga a profundidade do ensino de Jesus, é necessário que a gente entenda alguns costumes da época, para que a gente consiga a plenitude do seu ensino. Então, quando chega alguém importante, alguém na vila, ele é recebido pelo dono da casa, pelo responsável, né? E quando essa pessoa que está chegando é conhecida da pessoa da casa, se tem carinho, respeito, normalmente se é recebido com um beijo, com água para os pés, porque a gente não pode esquecer que naquela época no Médio Oriente não tinha os sapatos confortáveis que nós temos hoje, né?
A maioria das vezes era descalço, ou aqueles sandalhões. Então, imaginemos como ficavam os pés, né? Então, recebia-se com água. E também com unguento, que seria uma espécie de perfume, uma mirra, né? Esse é o contexto da onde está a história de Jesus. E quando a gente imagina o convite para se almoçar numa casa, tomar uma refeição, nós também não podemos imaginar a casa como nós temos hoje, com muro, portão, campainha. As casas da época eram todas próximas umas da outra, tudo aberto, e a presença de Jesus, então, era um acontecimento. Então todo o vilarejo estava ali reunido. Essa é a cena da história que eu convido os amigos para estar nessa cena, para que a gente entenda e sinta o que Jesus vem nos convidar, o que Jesus vem a propor. Então Jesus chega, está sentado, inclinado-se à mesa. E aí eu vou transcrever uma parte da narrativa para os irmãos entenderem. Então Jesus estava sentado para tomar sua refeição. Eis que entra uma mulher, que era pecadora da cidade, sabendo que estava reclinado à mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por trás, aos seus pés, chorando, molhava-os com suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos. Beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Então essa irmã, pecadora, tradução do texto, ela sabe que Jesus está ali, chega e faz tudo isso que nós lemos. E ao ver o que está acontecendo, o fariseu que convidou Jesus, disse consigo mesmo, em pensamento, o fariseu. Isso diz muito de nós, né? Quando chega uma pessoa que nós não apreciamos muito, a gente pensa, julga, condena muito rapidamente. E o fariseu diz o seguinte: se ele fosse profeta, bem saberia quem e qual tipo de mulher o tocou, porque é pecadora. O fariseu pensou. Jesus, na sua envergadura espiritual, percebeu o que acontecia. Sentiu o que estava no coração do fariseu. E quando a gente fala o coração do fariseu, não é ele, é nós. É o nosso coração. Do que está cheio o nosso coração, né? E Jesus disse: Simão, tenho algo a lhe dizer. E ele diz, mestre. E aí Jesus conta uma parábola. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. A gente precisa entender aqui o que é denário. Denário é a moeda de prata romana correspondente ao salário pago por um dia de trabalho. Então, o credor tinha 2 devedores. Um que devia 500 denários, um ano e tarará de salário, e o outro 50. Não tendo nenhum deles como pagar, agraciou a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Jesus faz essa parábola e pergunta para Simão: qual deles amará mais? E Simão diz: suponho que aquele que mais se agraciou. E Jesus diz: julgou retamente. Mas Simão, o fariseu, como muitos de nós, às vezes não entendemos a profundidade do ensino de Jesus. Quem é o credor aqui na história? Deus. E quem são os devedores? Nós. Com os nossos pecados, com os nossos desvios de conduta, um com mais e um com menos. E Deus sempre nos perdoando, nos dando a oportunidade de reescrever a história. Mas Simão, o fariseu, diz a Jesus: com certeza aquele que mais se agraciou. E Jesus confirma: julgaste retamente. E aí Jesus volta-se para a mulher e diz: Simão, entrei em tua casa e não me deste águas para os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste beijo. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo. Ela, no entanto, ungiu os meus pés com unguento. Lembra do início da história, onde eu contei o contexto? E Jesus
nos seus ensinos diários, nunca estava falando para o corpo físico, nunca estava falando para a matéria. O ensinamento é para o espírito. Quando nós o convidamos para entrar em nossa casa, e aqui não estamos falando da nossa casa física, e sim do nosso coração, como que nós recebemos Jesus? Nós o conhecemos? Nós temos alegria em receber Jesus em nossa casa? O recebemos com um beijo? Lavamos os seus pés? Colocamos perfume no Mestre? Como é que está o nosso coração quando Jesus nos visita? E Ele nos visita a cada dia. Será que agimos ainda como fariseu? Indiferentes? Tentando confundir Jesus? Tentando julgar, condenar Jesus? Por que nós não aceitamos as pessoas que erram? Por que nós ainda não aceitamos as pessoas que nós intitulamos de pecadores? Por que condenamos às vezes Deus e Jesus porque não entendemos? Por que não é dado o que nós pedimos e a outro sim? E não conseguimos olhar para dentro do coração da pessoa e saber o que tem lá dentro? Erramos? Fato. Todos nós erramos. Não só eu, como todos nós aqui erramos. E a compreensão de que somos irmãos, filhos do mesmo Pai, aonde fica? O preparar o altar para receber Jesus, que nós falamos, é dentro do nosso coração. Será que ficamos felizes quando Jesus chega em nossa vida? Temos tempo para Jesus? Ou estamos envolvidos no processo da matéria? Estamos entregues à porta larga, que tanto satisfaz a nossa matéria, e não percebemos quando Jesus chega? E quando irmãos recebem Jesus com alegria no coração, procuramos os seus defeitos, as suas falhas, elevando os seus desvios, quando devíamos elevar as suas virtudes. Conseguem, amigos, perceber a profundidade e o amor que essa mulher tinha por Jesus? Ela não se preocupou na casa de quem ele estava. Ela muito menos se preocupou com a opinião alheia. Ela tinha dentro do seu coração a certeza do que devia ser feito. Ela tinha dentro do seu coração, ela sabia que perante as leis da época, ela estava agindo de forma errada, pecadoras, mas ela sabia também que o amor por Jesus, a sua vontade de se modificar, era capaz de remover todas as montanhas. E nós, quando enfrentamos as primeiras dificuldades, ou as dificuldades do nosso dia, temos dificuldades nos nossos dias? Muitas. Faz parte do nosso aprendizado. E como nós enfrentamos ela? Agradecendo a Jesus? Beijando a sua face? Ou nos revoltando? Nos tornando amargos, revoltosos, sendo indiferentes ao amor e à bondade do Pai com nós. Tinha uma frase muito linda aqui no início, dizendo que nós devemos agradecer. Uma boa parte do nosso dia, nós deveríamos passar agradecendo o que nós temos. A nossa saúde, a nossa família, o nosso entendimento de vida hoje. O conhecimento da lei de reencarnação nos quebra muitas barreiras, nos abre muitas portas. E o que nós fazemos da nossa vida? Como está o nosso coração, né? Aí Jesus diz o seguinte: por essa razão te digo, Jesus dizendo ao fariseu, a nós, os numerosos pecados dela estão perdoados, porque amou muito. Olha só que lindo, gente. Jesus não esconde os pecados dela. Os numerosos pecados dela estão perdoados, porque amou muito. Erramos? Cometemos os nossos pecados? Sim. Amamos muito? Essa é a chave do problema. Condenamos, julgamos o próximo quando ele erra e esquecemos de amar. De consultar o que tem dentro do coração dele. A entender
O que moveu ele a agir daquela maneira? E o que tem do nosso coração é o que vai conduzir a nossa vida, a nossa encarnação, né? Então Jesus diz, os numerosos pecados dela estão perdoados, porque amou muito. Mas quem se perdoa pouco, ama pouco. Aí complicou. A quem se perdoa pouco, ama pouco. Não existe perdão sem amor. E não existe amor sem perdão. Então, a prática do perdão é a plenitude do exercício do amor. A prática de entender que o irmão é diferente de mim, que age e pensa diferente de mim, é o exercício do amor. E Jesus ama. Jesus amou e nos ama até hoje através desses exemplos. Jesus não condenou aquela mulher que tinha os pecados. Jesus consultou o que tinha no coração dela, amor. E quem perdoa pouco, ama pouco. Nós, ainda na nossa infância espiritual, temos uma dificuldade tremenda do perdão. Não conseguimos perdoar as faltas alheias cometidas contra nós, mas queremos perdão das nossas ofensas. O nosso orgulho, a nossa vaidade nesse momento se sobrepõe ao amor. Não conseguimos entender e praticar ainda a essência do proposto por Jesus. Quem perdoa pouco, ama pouco. E seguimos sem perdoar. Seguimos sem amar. E aí nos visita as angústias, as dores, as dificuldades, as adversidades da vida. E aí nos revoltamos contra Deus, contra Jesus. Recebemos Jesus em nossa casa de maneira indiferente, querendo que Ele resolva para nós os problemas que nós criamos, pela nossa falta de amor, pela nossa falta de perdão. E não conseguimos entender a mensagem do Mestre, que não é uma mensagem material. É uma mensagem que liberta o nosso espírito. Porque aqui estamos na encarnação, presos à carne, mas não somos aqui. Voltaremos à pátria mãe. E o que vamos apresentar quando lá chegarmos? Reclamações? Lamúrias? Ou vamos apresentar as nossas obras? O nosso esforço no exercício do perdão. Quando recebemos em nossa casa física ou nossa casa espiritual, pessoas que cometeram erro contra outros, ou contra nós mesmos, que nós possamos a recebê-la com um beijo, lavando os seus pés, ungindo com o perfume. Porque quem muito ama, muito perdoa. E o exercício do perdão aqui vai nos libertar, irmãos. Às vezes falamos tanto que queremos um mundo de paz, um mundo de regeneração, e não queremos mudar a nós mesmos. Não queremos trocar o coração de pedra pelo coração de carne, pelo coração de sentimento, pelo coração de amor. E ficamos presos nesse círculo vicioso, culpando o outro pela minha infelicidade, quando Jesus vem mostrar a chave. Nessa narrativa trazida por Lucas, Jesus deixa muito claro que os seus pecados podem ser trocados por muito amor, por muito exercício. Ao invés do julgamento, da condenação, amemos. Então Jesus disse a ela, os teus pecados estão perdoados. Olha só, vamos voltar à cena. Então era uma casa aberta, onde todo mundo, o vilarejo estava lá. E Jesus disse as palavras, com todo esse ensinamento que ele disse, começou um burburinho entre o povo que estava lá. Ainda não entendendo a mensagem. Parece nós ou não? Parece, né? Não é eles, é nós. E eles diziam o seguinte, começavam a dizer entre si, quem é este que também perdoa pecadores? Não compreendemos ainda a essência divina. Quando alguém age com amor, com perdão, nós achamos ele diferente de nós. E na verdade nós tínhamos que ser iguais a eles. Ele, porém, disse à mulher, a tua fé te tornou salva. Vai em paz. Jesus reforça o ensino. A tua fé. O que é a fé? Senão a certeza do que busca. Essa mulher, representada na narrativa,
tinha plena certeza do que ela buscava. Ela buscava o perdão, a reparação dos seus maus, dos seus erros, através do amor. No contexto da época também, as mulheres tinham os cabelos longos, né? Não se cortava cabelo, porque era como se fosse a representatividade do véu. A mulher estava coberta com o véu. E essa mulher quebra tudo isso, se mostrando para Jesus, enxugando os seus pés com o seu cabelo. Isso tem um sentido muito forte para nós. Ela se despiu perante a Jesus, dizendo: Mestre, estou aqui, de coração, pronta para me redimir dos meus pecados. E eu reforço o convite para nós. Como estamos conduzindo a nossa vida? Como estamos recebendo Jesus na nossa casa? Qual é o altar que nós estamos preparando para Jesus quando daqui partirmos? Quando voltarmos à pátria mãe e formos recebidos na espiritualidade, como é que vai estar nosso coração? Cheio de mágoa? Cheio de revolta? Cheio de angústia? Cheio de dúvida? Será? Será que isso é bom para nós? Guardar mágoa é bom para nós, irmãos? Guardar revolta é bom para nós? Não é. E por que guardamos? Por que ainda ocupamos o nosso coração com sentimentos que nos prendem aqui? Dizemos tanto que queremos sair daqui, queremos ir para o nosso lar, né? Mas nos prendemos aqui, através dos nossos atos e das nossas atitudes. E nós não estamos falando de grandes atos, de proporcionalidade grande, estamos falando dos pequenos atos do nosso dia a dia. Quando alguém me ofende na minha casa, como que eu reajo? Eu perdoo ou eu revido? Quando eu perdoo, eu estou recebendo Jesus com um beijo, com um abraço. Quando eu revido, eu estou sendo indiferente. Estou julgando, estou condenando. No meu trabalho, como é que é quando uma pessoa me trata mal, com indiferença? Como é que eu reajo? Eu me permito esse sentimento? Eu deixo com que esse sentimento domine o meu dia? Fico o dia inteiro de mau humor, carrancudo, amargurado? Se assim agimos, e agimos ainda, o nosso coração ainda está endurecido. E não vamos perceber a presença de Jesus em nossa casa. Nós o convidamos para vir à nossa casa. Nós queremos que Ele venha, mas não estamos prontos para recebê-lo. A nossa estadia aqui nesse planeta, nesse mundo de provas e expiação, onde ainda o mal sobrepõe o bem, é exatamente essa escola para que nós aprendamos a aceitar Jesus. E quando nós dizemos aceitar Jesus, para que a gente não fique vago e se aprofunde no ensino, como essa passagem, quando aceitar Jesus é estar consciente da necessidade de agir como mestre. Quando a vida me oferecer adversidades, amarguras, ofensas, como que Jesus enfrentou? Como que Jesus postou-se diante de Simão, o fariseu, percebendo que o fariseu queria atacá-lo, criar uma situação para que Jesus caísse em contradição? Jesus amou, Jesus ensinou, mostrou através do exemplo a importância de olhar para a essência da pessoa e não para o seu exterior. Jesus nos ensinou que não é importante o exterior, não é o que entra pela boca que macula o homem, mas o que sai da boca do homem. Então, quando alguém nos ofende, quando alguém nos contraria, procuremos entendê-lo e aprender como Jesus. E viver Jesus no nosso dia a dia. Porque se nós não nos permitirmos que esses sentimentos visitem e morem no nosso coração, se no nosso coração só tiver sentimentos de paz, de bondade, de compreensão, de entendimento, nós vamos aprender a olhar para o nosso irmão como um irmão, sem julgar, sem condenar. Se ele hoje está me ofendendo, é porque ele está doente. É porque ele ainda talvez não encontrou Jesus. É porque ele ainda não modificou a sua casa mental. Nós que recebemos
a bondade de conhecermos a doutrina espírita. Nós que sabemos e conhecemos a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, que tudo que nós fizermos encontrará um jeito de chegar até nós, de bom e de ruim. Nós que conhecemos a lei de reencarnação, sabemos que estamos vivendo hoje o que plantamos no nosso passado. Estamos agraciados por esse entendimento. E precisamos praticar no nosso dia a dia isso. Porque o Espiritismo, a doutrina de Jesus, não é uma vã filosofia, uma doutrina bonita, palavras lindas. Só isso. Ela é muito mais do que isso. Ela é prática diária. Jesus a todo momento praticava e vivia o amor. E esse é o convite. Nós podemos, durante o nosso caminhar, agir como Simão, indiferente, endurecido, julgando, condenando. Ou nós podemos agir como uma mulher pecadora, que se despiu perante de Jesus, perante do Pai, repleta de amor e de bondade, querendo modificar a sua casa mental, a sua vida. Nós dizemos que queremos uma vida melhor. Não queremos mais essa vida de amargura que vivemos, mas estamos dispostos a, num contato diário, num contato reto com Jesus, nos modificar na essência como essa mulher fez? Será que estamos dispostos a renunciar os nossos pecados em prol do amor? Renunciar os nossos prazeres materiais em auxílio ao nosso próximo? Será que estamos dispostos a isso? Será que estamos dispostos a perdoar, a compreender o irmão em desalinho? Ou é um discurso somente da boca para fora ainda nosso? Essa mulher sentiu Jesus pulsar dentro do seu coração. E nós? O que estamos fazendo? Com a nossa encarnação? Com a nossa vida? Com a oportunidade que estamos tendo de modificar a nossa encarnação? Através dos conhecimentos evangélicos e da prática diária do bem, nós vamos nos tornar melhores, gente. Irmãos. E se tornar bons, faz bem para quem? Para nós mesmos. A prática do bem vai nos tornar melhores. Vai tirar do nosso coração a angústia, a maldade, a maledicência. Maledicência ainda que nos prende à matéria, que nos faz falar da vida do irmão, que nos faz falar da vida do próximo, sem a preocupação de saber as suas angústias, as suas dúvidas, os seus medos. Nós, ao invés de falarmos, podíamos ajudar. Jesus, no exemplo da narrativa do dia de hoje que eu trouxe para os irmãos, em nenhum momento olha para aquela pessoa, para aquela mulher como carne. Ele olha para o Espírito. Porque nós temos a promessa de que seremos felizes. Todos seremos felizes. A gente ouve muito isso na casa espírita, sem entender esse todos. Todos é todos. Mesmo aquele, Rodrigo, aquele irmão que é capaz ainda de cometer crimes bárbaros, todos seremos felizes. E Jesus olha para o nosso espírito e faz esse convite. Vem. Alguns vão aceitar mais rápido, outros vão demorar para aceitar, mas todos seremos felizes. Essa é a promessa de Jesus, irmãos. E que eu queria trazer no dia de hoje, para que a gente refletisse nesse domingo com a família e para o resto da nossa encarnação, né, para a gente ficar refletindo no nosso dia a dia. Como está a minha casa? O que tem no meu coração? Como que eu vou receber Jesus na minha casa? Como que eu vou receber Jesus na minha casa? Eu espero que todos nós, aqui irmanados, possamos receber Jesus com um beijo, com um abraço, acariciando os seus pés. E tendo para com Jesus, para com Deus, a enorme gratidão pelo ensino que nos dão a todo dia. A enorme gratidão com Deus e com Jesus por cuidarem de nós, por deixarem a nossa vida mais tranquila, mais amena. Que nós não percamos nunca os ensinos do Mestre Jesus. Que no seu Evangelho está o manual de conduta reta perante a vida.
Se temos dúvidas de como agir, de como conduzir a nossa encarnação, a nossa vida, a nossa relação com o próximo, está no Evangelho de Jesus. E que com essa gratidão, o nosso coração, a nossa morada de Jesus, possa estar repleto de paz, de flores e de harmonia. Meu muito obrigado, viu, irmãos? Foi uma alegria estar aqui com vocês no dia de hoje. Falar sobre o Evangelho de Jesus nos traz sentimentos e sensações inenarráveis. O contato com o que tem mais puro no nosso planeta, que são os Escritos de Jesus, nos faz ter a certeza de que, irmãos, filhos de um mesmo Pai. E que nós não percamos isso nunca. A casa, pelo convite, é sempre uma alegria estar com vocês. Um bom dia a todos.